Após publicação do resultado do quarto trimestre de 2024, as ações do Bradesco chegaram a cair mais de 4%. Mas fica a dúvida, o banco não reportou prejuízo, foi lucro líquido. Então por que a reação negativa do mercado? E a partir disso, valeria a pena comprar as ações do Bradesco nesse momento? É o que eu vou discutir nesse vídeo. Vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan, consultor de valores imobiliários, e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E o tema liberdade financeira remete a dividendos. Bradesco é uma ação pagadora de dividendo, uma empresa do setor bancário que vem sofrendo bastante nesses últimos 3 anos. Eu vou te mostrar. Essas aqui são as ações ordinárias do Bradesco. Final 3. Você consegue consultá-las aqui no Investidor 10. E você vai notar aqui nesse gráfico que o banco, as ações ordinárias, chegaram a ser cotadas aqui a mais de R$20. Isso aqui em 2019. Depois disso, as ações só caíram. Aqui eu estou olhando a cotação ajustada pelos proventos, bonificações, mas eu consigo olhar também a cotação padrão. Na padrão, as ações chegaram a R$24 e agora estão aqui abaixo de R$11. E aqui eu já vou responder a seguinte pergunta: quais ações valem mais a pena? As ordinárias ou as preferenciais? E a resposta óbvia é a seguinte: quando as ordinárias possuem liquidez suficiente para comprar e vender, priorize as ordinárias. Geralmente essas ações também serão as mais baratas, isso você precisa olhar caso a caso. Então, no caso do Bradesco, a gente nota que o múltiplo preço sobre valor patrimonial das ordinárias está em 0,69, das preferenciais 0,76. Só vamos olhar aqui a liquidez. Eu clico em empresa e consigo verificar aqui embaixo a liquidez de mercado. Primeiro ponto, das preferenciais não possuem 100% de tag along, isso é negativo. Liquidez média diária mais de R$500 milhões, e as ordinárias, mais de R$90 milhões. Esse volume de negociação, R$90 milhões, é mais do que suficiente. Por isso, eu prefiro hoje as ordinárias. São mais baratas, possuem uma liquidez suficiente e, por serem mais baratas, você tem um dividend yield maior, que é o que a gente busca nesse tipo de empresa. E saiba que um dos motivos de toda essa queda do Bradesco foi a alta repentina do juro brasileiro, que estava numa tendência de queda ali entre 2022 e 2023. Depois, o que aconteceu? Principalmente em 2024, o juro disparou e continua disparando. A gente nota que a expectativa da taxa Selic para esse ano de 2025 continua em 15%. Segundo a última ata do Copom, a gente pode ter mais uma alta na Selic, indo para 14,25. 14,25 foi o mesmo patamar de juro no pós-governo Dilma. Olha só o 14,25 aqui no nosso histórico de taxa Selic. E o que acontecia com o Bradesco nessa época? É bom a gente dar uma olhada. Basta a gente olhar aqui o histórico do retorno sobre o patrimônio líquido, que é o retorno sobre o capital dos acionistas. E a gente consegue notar que esse retorno estava alto, ou seja, o Bradesco estava entregando mais lucro em um momento em que o juro estava mais elevado. Então, o que acontece é o seguinte: o Bradesco sofreu com uma crise de crédito porque ocorreu mais recentemente uma reversão repentina da trajetória do juro brasileiro. Quando isso não acontece, há apenas uma tendência de alta já esperada pelo mercado, a tendência é que os bancos brasileiros ganhem mais dinheiro. Isso porque, se você não tem uma reversão repentina, você tem a previsibilidade de quanto você vai ganhar de juros e qual é o seu custo de captação, seu custo de crédito. Então isso permite com que o banco consiga ganhar bastante dinheiro. Mas é claro, existe um limite. Não dá para a gente ter uma Selic aí a 15, 16, 17% por muito tempo, senão até mesmo os bancos brasileiros podem começar a sofrer com tanta inadimplência que o lucro vai começar a cair. Até mesmo falando aqui de Banco do Brasil e Itaú, que são os bancos que mais têm tido boa rentabilidade entre os bancões brasileiros até então. E a gente vê que o Bradesco caiu muito a sua rentabilidade, só que ela tem melhorado. Apesar dessa melhora, a gente nota aqui nesse gráfico, as ações não param de cair. Veja que o lucro chegou a aumentar 88%, mas o mercado viu fragilidades e a ação caiu. Mas são fragilidades que estavam piores no momento da crise de crédito. E a ação hoje, se você reparar, negocia nesse mesmo patamar de quando estourou a crise de crédito. Ou seja, o banco está melhorando, reduzindo provisões, crescendo de forma sustentável a carteira de crédito, mas a ação está negociando hoje no mesmo patamar de quando ele estava no pior momento. Não parece muito racional. Isso a gente nota quando a gente compara o gráfico de cotação e lucro
Olha só esse gráfico, tem aqui no Investidor 10. Aqui no gráfico a gente consegue perceber que desde 2023 o lucro da empresa, que é essa linha verde, começou a melhorar. Mas a cotação não. A cotação, olha só a trajetória dela, continua de queda. E isso é uma distorção de curto prazo. O mercado parece excessivamente pessimista em um momento em que o lucro está melhorando, até mesmo a rentabilidade. Que a rentabilidade saiu de 8% de ROI para 12%. A operação de seguros saiu de abaixo de 20% para atuais 25%. E essa operação de seguros é muito boa no Bradesco. Representa hoje mais ou menos a metade do resultado do Bradesco. Entre 45% a 50% é a Bradesco Seguros. E existe uma certa expectativa do mercado, já há algum tempo, de realizar a cisão desse negócio fazendo-se um IPO. Assim como BB Seguridade foi destacada do Banco do Brasil, Caixa Seguridade em relação à Caixa Econômica Federal, espera-se em relação a Bradesco Seguros. Isso poderia destravar muito valor para o Bradesco e para os seus acionistas também. Por quê? Porque o Bradesco vendendo a sua operação de seguros, ainda que parcialmente, isso ia gerar um caixa enorme para o Bradesco, melhorando ali os seus índices, poderia gerar um bom ganho de capital. Bradesco está aguardando o melhor momento, claro. E não bastasse isso, seus acionistas, os acionistas de Bradesco, ganhariam muito provavelmente um bom dinheiro, porque o valuation da seguradora tende a ser muito maior que o valuation da atividade bancária, simplesmente pelo alto retorno do seu patrimônio líquido. Enquanto que a atividade de seguros tem mais de 25% de ROI, a atividade bancária de crédito tem 12% a 13%. Isso poderia gerar uma diferença de valuation da ordem de o dobro. Porque se você tem as duas operações dando quase o mesmo resultado, mas uma é muito mais rentável, ela tem que valer mais. Ela precisa valer mais. O crescimento dela é maior também. Além de tudo, ela cresce mais que a atividade de crédito. É um negócio mais valioso. Então seria muito mais interessante ter só o negócio de seguros. Eu particularmente gostaria muito de ter só o negócio de seguros do Bradesco. Mais uma possibilidade interessante de se beneficiar de um eventual IPO, que ainda é especulativo, não tem nada confirmado, seria você já ter as ações do Bradesco no melhor momento, como oportunidade, aguardando isso no futuro, e aí você ganharia bastante dinheiro em um eventual IPO da Bradesco Seguros, por causa do maior valuation. Seria essa a lógica, mas ainda não tem nada confirmado. Quando a gente olha aqui para guidance, projeção de resultado futuro de 2025, a gente vê que a carteira expandida de crédito do Bradesco deve crescer entre 4% a 8%, que as despesas vão crescer entre 5% a 9%, receitas com prestação de serviços entre 4% a 8%. Então veja que é um crescimento moderado, não é um crescimento maluco. A parte de previdência, seguros, 6% a 10%, tá vendo que aqui cresce mais? Então a gente pode perceber o seguinte, se o banco continuar melhorando um pouquinho seu resultado, crescendo a uma taxa de 4% a 8%, o lucro líquido pode crescer 5% a 6%, na linha com o crescimento da inflação brasileira oficial. Então dá para a gente projetar o lucro do Bradesco para esse ano de 2025, colocando-se em uma taxa de crescimento do lucro da ordem de 5%. Não dá para ser tão grande também, porque a gente tem o crescimento das despesas, que pode ser até mesmo maior que o crescimento da carteira de crédito. Então vamos com calma. Claro que a operação de seguros vai crescer mais, então dá para esperar aí 5% de crescimento, até porque o lucro do banco vem se recuperando, ainda que de forma devagar, mas está se recuperando. Veja que o mercado entende que a ação está barata. Preço justo aqui, segundo o modelo de valuation, seria 15,40 para as ações preferenciais. Para as ações ordinárias, 15,50, 42% de alta. Preço teto do Bazin seria 15,69, o que você consegue aqui no Investidor 10, 44% de upside. O PVP médio da empresa é de 0,97, está em 0,69. Inclusive hoje, quando você compara com os outros bancos tradicionais brasileiros, você vai notar que hoje o menor PVP de todos é o do Bradesco, até abaixo do Banco do Brasil, que é um banco estatal. E o dividend yield está bem próximo do Banco do Brasil. Veja que o Bradesco, no ano passado, pagou R$1 por ação. Isso representou na prática um payout de 53% a 54%. E esse payout deve ser mantido porque ele está se utilizando do seguinte, o Bradesco está pagando muito JCP, muito. E o JCP é benéfico do ponto de vista tributário para o banco. Então ele deve manter esse payout entre 50% a 60% por hora. Sendo assim, uma projeção de dividendo, para a gente chegar num preço teto aqui em Bradesco para o ano de 2025, seria simplesmente pegar esse dividendo de 2024, de R$1, e aplicar uma taxa de crescimento de 5%. Então seria simplesmente fazer o seguinte, R$1 vezes 1,05. Na prática, 1,5.
1,5 por ação. Se o Bradesco me pagar 1,5 por ação, eu chego a um dividend yield de 9,54%. Da ordem do dividend yield hoje, mais ou menos, de Caixa Seguridade, de Banco do Brasil. Então, no preço atual, é uma empresa bem previdenciária. Ah, mas a Selic pode ir para 14, líquido eu vou ganhar na renda fixa 12. Mas a gente não investe em ações só pensando no tamanho do dividendo. Sem falar que você não vai ter esse juro nesse patamar para sempre. A gente está olhando também para um valuation bem descontado hoje. Então você tem que olhar para o retorno total. Então se você tem um dividendo isento da ordem de 9, 9,5% nos preços atuais, você tem que adicionar também o que você tem de expectativa de retorno na valorização potencial a longo prazo das ações, que a gente viu ali que fica em torno de 40%. Então é isso. Eu confesso que essa possibilidade da Bradesco Seguros e o preço atual tem feito minha mão coçar para não comprar Bradesco, hein? Que tá um preço bem interessante. E essa Bradesco Seguros aí é um negócio bem bacana. Gosto muito do setor de seguros aqui no Brasil. Hoje vocês sabem que no setor bancário eu só tenho o Banco do Brasil, uma posição bem relevante, com um lucro bem substancial, os membros do canal sabem. Eu até poderia vender parcialmente a minha posição de Banco do Brasil para comprar Bradesco, mas ainda estou refletindo bastante sobre isso, que de nada adianta eu vender uma parte para comprar pouco. Se há uma oportunidade, a gente tem que abraçar de verdade. Vou refletindo e vou trazendo novidades para quem é membro do canal. E quando a gente fala de ações, a gente não pode deixar de falar de imposto de renda. E hoje tem a calculadora de imposto de renda do próprio governo, que é o REVAR. Só que tem um problema no REVAR. Tem um cliente que já me perguntou, posso usar o REVAR, substituir o REVAR por qualquer outra coisa? Também não é bem assim, o REVAR tem algumas deficiências. Na prática, ele vai servir simplesmente para o cálculo do imposto de renda do mercado à vista. Então, só vai pegar ações e fundos imobiliários, mercado à vista. Não vai pegar ali aluguel de ações, não vai pegar opções. Tem essas restrições. E também não vai te dar ali informações indispensáveis para a declaração anual do imposto de renda. Por exemplo, uma das informações indispensáveis para você fazer a declaração do imposto é ter justamente a posição de fechamento do ano anterior. Isso ele não te fornece. Então ele resolve parcialmente ali o problema, só do cálculo do mercado à vista de bolsa. Mas não se preocupe com isso, existe uma solução, que é um aplicativo que eu utilizo, que é o aplicativo da Grana. Por meio do aplicativo da Grana, que é indicado pela B3, então tem essa segurança da indicação da B3. Você, além de resolver o problema do cálculo do imposto, pagamento, tudo feito de forma automática no aplicativo do seu celular, você faz a declaração do imposto de renda, que a gente já está chegando perto da data, hein? E isso você faz com Grana em apenas 5 minutos. E abrange mercado à vista e mercado futuro, mercado de opções, tudo. Tudo você tem ali no Grana. Sendo assim, teste o aplicativo para baixar. É de graça, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado. E assinando o plano Mais Grana, que é o mais completo de todos, abrangendo tudo o que você precisa em termos de bolsa de valores e imposto de renda, você vai receber 25% de desconto com o cupom MIRAI. De novo, link na descrição e no primeiro comentário fixado. E talvez você esteja na dúvida, Luan, como que eu seleciono boas ações com poucos indicadores? Eu não tenho muito tempo. O que eu faço, hein? Tem alguma solução? Tem. Vai ter um vídeo que vai estar aparecendo aqui em cima, onde eu te ensino os únicos 3 indicadores que você precisa dominar para escolher ações de uma maneira superior que 99% dos investidores. Corre lá.